Quando me perguntam quem eu sou, eu digo: sou Maria Beatriz Valdez Carreiro Pereira, de Angola, África Ocidental. Estávamos na época chuvosa e quente, setembro. Era o dia 22. Eu me lembro bem, 3 dias antes do meu aniversário de 35 anos. Mas eu não estava pensando no meu aniversário. Minha única preocupação era fugir, salvar minha família. A guerra, um conflito que se iniciou em 1961 pela libertação de Angola do domínio de Portugal e que chegava a limites insuportáveis em 1975. Após anos de luta armada, a independência havia sido estabelecida em janeiro daquele ano e seria proclamada solenemente em 11 de novembro. A independência, porém, não seria o início da paz. Muito pelo contrário, seria o início de uma outra guerra motivada pela disputa do poder entre movimentos de libertação. Os conflitos só terminariam em 2002. O derradeiro olhar pelo apartamento não durou mais que o tempo de um suspiro. Eu não pensei em nada. Não havia tempo para me dar o luxo de vivenciar emoções. Só queríamos fugir dali, nos protegermos. Não senti pesar em deixar coisas para trás. Ao trancar a porta, a certeza que eu tinha era de que ali estava fechando uma parte da minha vida. A dor era deixar minha terra. Sabia que seria muito difícil voltar para lá. Nas ruas, o barulho das bombas fazia meu coração acelerar. Passos fugindo, muita gente carregando o que podiam. Ninguém olhava para trás, só seguia em frente. Portugal solicitou a diversos países que ajudassem a acolher milhares de pessoas que deixavam Angola, fugindo da guerra civil. Para evacuar com parte da população angolana do seu território, o plano operacional usou o espaço terrestre, marítimo e aéreo. Portugal ou Brasil eram nossas melhores opções. Optamos pelo segundo, pois contávamos aqui com um parente que nos daria apoio quando chegássemos. Era de manhã, bem cedo, disso eu me lembro. Embarcaríamos para o Brasil, no último avião que este país enviava para buscar refugiados. No aeroporto, muita confusão, muita gente tentando embarcar. Sentíamos desorientados. Não fosse uma pessoa conhecida ir até nós, pegar nossos passaportes, levá-los a um superior e fazê-los carimbá-los, possivelmente não teríamos conseguido. Embarquem, vão. Eu me lembro de entrar no avião, de sentir quando ele deixou o solo, de vê-lo subindo, entrando nas nuvens. A visão das nuvens me aliviava. Depois disso, não me lembro de mais nada até desembarcarmos no Rio de Janeiro. Enfim, estávamos no Brasil, que representava para nós uma mãe, um pai e 3 filhas pequenas naquele momento, a esperança de salvação. Estaríamos salvos, era o que esperávamos.
eu me lembro da textura dos tecidos do vestido dela. Gostava de passar a mão por eles. Eram sedas vindas de Londres ou Portugal que levavam meu pensamento para longe. Minha avó materna, Antônia de Faria Valdez, era uma mulher linda, que se vestia bem à moda africana. Dos meus 2 aos 4 anos, foi ela quem cuidou de mim. Esse período com ela foi o melhor da minha infância. Eu me aconchegava a ela à noite, quando dormia no quentinho de sua cama. E ela me contava histórias. Era uma casa comprida. Na minha visão de criança, parecia um trem parado nos trilhos. De um lado, tinha um galpão de terra batida. Meu pai era comerciante e ali mesmo comercializava seus produtos. Minha avó viera morar conosco anos atrás para ajudar minha mãe na lida com os filhos. Vivíamos em Vila Nova, um lugarejo localizado na província de Huambo, Angola, África Ocidental. Eu era bem pequena ainda e não consegui guardar tantas lembranças, mas sei que foi um tempo bom. Eu tinha minha avó, eu estava perto do meu pai e dos meus irmãos. Nunca pude admirar a imagem da minha mãe, a não ser por fotografia. Não de forma que possa me lembrar, mas em todo o meu viver, eu vislumbrei o seu olhar, sua presença muitas vezes. Fechei os olhos e tentei pensar no tom de sua voz, em como seria o toque dela na minha pele. E por muitos anos senti um vão na minha vida. Maria Elvira Valdez era o seu nome. Era trigêmea com 2 meninos, Francisco e Antônio. Quando ela se casou com meu pai, Armando Dias, eles já tinham um filho, Ernesto, e ela o ajudou a criá-lo. Minha mãe teve 5 filhos, Alfredo, Maria Clotilde, José Luís, Edgar e, por último, eu. Quando ela estava com 32 anos, ficou doente. Dizem que teve uma infecção. Sem médico para atendê-la na vila onde morávamos, foi levada para uma cidade que ficava a mais de 500 quilômetros para ser atendida. Não voltou. Morreu onde estava sendo tratada e de lá mesmo foi sepultada. Eu tinha então 2 anos de idade. Não sei dizer se houve uma despedida entre nós. Sei que por muitos anos ficou aquele vão. Com a morte da minha mãe, Clotilde, a minha irmã, foi viver com uma tia em uma cidade distante que hoje se chama Lubango, mas até 1975 era denominada Sá da Bandeira. Meus irmãos continuaram conosco por um tempo, depois foram para colégios internos. Na casa do meu pai, eu ficaria sob os cuidados da minha avó até que uma outra tia, que morava em Portugal, viesse me buscar para morar com ela. Um dia, ela veio quando transferiu sua residência de Portugal para Angola e me levou, tia Henriqueta. Eu já estava com 4 anos. Com essa idade, fui batizada. Tenho vagas lembranças. Uma é que usava um vestido bonito e um chapéu. Devo ter me sentido muito bonita, acredito. Com minha tia, fui morar em Nova Lisboa, também na província do Huambo, mas bem mais desenvolvida que Vila Nova. Começa ali uma outra etapa da minha vida. Eu
queria chamar minha tia de mãe, mas ela não achou adequado. Ela me explicou que eu ficaria com ela só por um período, só até meu pai organizar a vida dele. Ela e o marido, o tio Albino, não tinham filhos. A tia Henriqueta deu uma boa educação. Havia muitas regras a serem respeitadas. Ela era culta, apaixonada por ópera e cinema. Este último, sua maior distração. Tinha uma biblioteca em casa, um deleite. No início morávamos em uma vila com casas econômicas, todas iguais, mas depois passamos para uma casa melhor. Meu pai ajudava com o que podia. Nas férias, íamos para a casa do meu pai, em Vila Nova, quando eu ficava perto dos meus irmãos. Nadávamos no rio, brincávamos. Minha irmã, Clotilde, continuava distante de nós. E assim fui crescendo, apesar daquele vão que eu sentia, de não ter alguém para chamar de mãe, eu seguia em frente, altiva, esperando o que viesse para mim. Não tenho lembrança do dia que Clotilde chegou a Nova Lisboa para morar conosco, após ter ficado 5 anos na companhia de outra tia, Cristina, longe de nós. Eu estava com 7 anos de idade e ela com 11. Pode-se dizer que foi nessa ocasião que conheci minha irmã. Foi ela quem me ensinou a rezar. Mas eu não aceitei bem. Talvez me sentisse ameaçada por sua presença, por receio de perder o que eu tinha de afeto. Eu era travessa. E sendo mais nova que ela, acabei sendo mais protegida por minha tia, por meu pai. Eu sei que não foi fácil para Clotilde e sinto por isso, mas foi assim nesse tempo. O que aconteceu, a gente não pode mudar. O que eu não sabia era que um dia nos tornaríamos grandes amigas e que depois de um tempo, de longos anos, partilharíamos o nosso viver diariamente e com muito afeto. Ela desenha muito bem, então vais-me desenhar. Desde bem novinha eu gostava de desenhar, eu queria pintar, eu queria tinta, mas não tinha. Então eu desenhava no chão, em qualquer lugar que encontrasse. Na escola eu podia usar o lápis de cor. Chegou e passou o tempo de ir ao catecismo, de fazer a primeira comunhão, mas eu não queria. Até que uma amiga, que queria que eu fosse com ela, me convenceu a ir, dizendo que o bispo dava santinho para a gente. Ao fim do catecismo, ensinado pelo padre Ferreira, muito simpático, nós duas fomos até a casa do bispo, o respeitável Dom Daniel Gomes Junqueira. E lá veio aquele senhor com aquelas rendas, usando um anel com uma enorme pedra vermelha. A gente beijava o anel. Meus olhos cobriam-se de brilho e eu só olhava, sem saber bem o que dizer. Então essa amiga disse a ele que eu desenhava bem. E ele: então vais-me desenhar. És capaz de fazer a minha cara? Ah, sim, sou capaz. Cheguei em casa e o desenhei gordinho com o que eu tinha. Quando levei o desenho para ele, ele disse: está muito bom. Eu estou mais novo, mas está bonito. E no próximo encontro, ele me deu de presente uma caixa de lápis de cor com 12 lápis. 12! Eu nem sei se sorri por dentro ou por fora. Eu tinha 12 a 13 anos. Nos tornamos amigos. E Dom Daniel Gomes Junqueira foi uma presença agradável em minha vida. Eu quis ser guardadora de cabras.
Depois artista de teatro de revista. Gostava das cores, das plumas. Havia muita vida dentro de mim. Na escola, eu participava de pequenos concursos de desenho. Minha tia me incentivava, eu tinha bons professores. Um deles, quando dava atividades de desenho, escolhia 2 ou 3, colocava em uma moldura e enviava para salões de arte da cidade e de cidades vizinhas. Foi assim que minhas produções começaram a ser vistas além do ambiente escolar. Quando eu estava com 17 ou 18 anos, não lembro a data certa, fui fazer o curso técnico de formação feminina na Escola Comercial e Industrial Sarmento Rodrigues, que atendeu a uma grande massa de jovens. Lá eu tinha aula de diversas disciplinas, entre elas artes com bons professores. Na época eu já trabalhava com telas feitas por mim, às vezes um cartão bem preparado. Eu tinha amigos que também pintavam e íamos para o campo pintar juntos. Eu participava de grupos e eventos culturais, nos quais escolhia-se artistas para mostrarem seu trabalho. Foi assim que, em 1958, eu participei de uma exposição no Salão de Artes Plásticas de Lubito, que era uma cidade de outra província de Angola, quando recebi medalha na modalidade gouache. Aos 20 anos, fiz um curso de assistente social como bolsista e, ao terminá-lo, comecei a trabalhar. Então eu pude comprar meus materiais de pintura, comecei a usar tintas. Também tive dinheiro para pagar os cursos técnicos. Trabalhando como assistente social, pude ver outras realidades e perceber as diferenças sociais existentes. Depois da minha primeira participação em exposição, vieram outras, e minha primeira exposição individual veio por volta dos meus 22 anos. Foi organizada pelos Serviços Culturais e Câmara Municipal, no próprio prédio da Câmara. Nesse tempo, eu já havia recebido alguns prémios. José Carlos foi o amor da minha vida. Foi num carnaval que tudo começou. Era o ano de 1962, quando os conflitos já haviam se iniciado. Porém, a guerra foi acontecendo devagar e, nesse tempo, ainda não nos afetava diretamente. Na verdade, a gente nem sabia que estava em andamento uma guerra. Nesse mesmo ano, minha tia Henriqueta faleceu. Eu ainda morava com ela. As coisas não haviam se ajeitado para eu ficar com meu pai. Ainda assim, eu nunca pude chamá-la de mãe. Depois da morte da tia Henriqueta, continuei na companhia do meu tio, Albino, até que ele, já idoso, teve um problema no serviço e não pôde mais trabalhar. Quando ele foi para a casa de uma cunhada e fui morar na casa de um casal muito amigo. Eu trabalhava e podia pagar uma mensalidade por minha moradia,
Mas a senhora não quis cobrar. Ela disse: não pagas nada, vais pagar só o leite. Pagar o leite era pagar aquelas garrafinhas de leite baratíssimas que o leiteiro entregava. Eu disse: mas pagar só o leite? Disse ela: é para te sentires bem. Paga o leite. Eu sempre falei isso pela minha vida toda. Não dá de graça, paga o leite. Então veio o meu casamento, 1964. Fomos a uma cidade vizinha para nos casar, pois não podíamos fazer uma grande cerimônia por causa do alto custo. E na cidade onde a gente morava, conhecíamos muita gente e seria complicado fazer uma cerimônia simples. O José Carlos prestava serviço militar e nas nossas bodas usou uma bela farda militar que era comumente emprestada a jovens militares que se casavam. Também era o mês de setembro, o mesmo mês do meu nascimento, da nossa partida para o Brasil. Logo vieram nossas filhas, nossos tesouros, Paula, Maria João e Andreia. Eu trabalhava como educadora social e nas comunidades podia empregar a minha arte. Nessa época, já havia vendido quadros em exposições de que havia participado, antes mesmo de me casar, e o dinheiro deles ajudava nas nossas despesas, ou melhor, foi a nossa salvação por um período. Meu marido apoiava em parte minha arte. Com o nascimento das nossas filhas, acabei me distanciando um pouco de fazer artístico, mas ele jamais deixou de ganhar vida e força dentro de mim. Ficou acomodado em um canto sem se pronunciar. Tínhamos uma vida estável, sim, uma vida boa. Mas as coisas estavam mudando. Por esse tempo, meu marido queria fazer faculdade de economia e em 1970 nos mudamos para Luanda, onde ele poderia fazer o curso. Encontramos uma cidade agitada e tumultuada devido aos conflitos pela independência angolana. 3 grupos nacionalistas lutavam pela libertação: o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, a Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. Apesar disso, fizemos amigos e eu fui fazer um curso de gravura na Fundação Amigos de Luanda, no período noturno, o que foi uma grande experiência para mim. A situação, porém, foi ficando cada vez mais difícil. Temendo a segurança de nossas filhas, nós a levamos para o interior para ficar em companhia da avó paterna, até que as condições melhorassem. Mas não melhoraram. Pelo contrário, foram ficando cada dia pior.
Voltar ao passado mexe muito com a emoção. Pode passar o tempo que for, que as emoções não se perdem. Janeiro de 1975, a independência foi, enfim, estabelecida. Nos anos anteriores, muitos angolanos já haviam deixado o país. Nesse fatídico ano, chegando-se à culminância do conflito, viver em Luanda se tornou insuportável. Faltavam alimentos, tropas militares tomavam as ruas, bombas aqui e ali, bombas, destruição e o povo sofrendo, pessoas fugindo, muita gente. Não dava mais para viver ali. Então fomos arquitetando nova partida, sem ter tempo de pensar muito. Fugir dali, só queríamos fugir dali. Minha avó já havia nos deixado há tempos, quando eu contava com meus 13 anos. Minha irmã Clotilde estava entre os que já haviam fugido. Também já casada, havia partido para Portugal. 2 dos meus irmãos também já haviam partido, e o outro permaneceria em Angola por um tempo. Meu pai, morando no interior, um lugar tranquilo, ficou por lá, e anos depois, lá faleceu. Vendemos o que podíamos. Outros pertences nós doamos. O apartamento, um bom apartamento que foi conquistado por nós para ser o nosso lar, ali na capital do país, para onde havíamos ido cheios de esperança, foi ficando vazio. Lá fora, uma guerra se intensificava, explodia. Lá fora, a insegurança, o medo, o perigo, quiçá a morte. Era de manhã bem cedo. Disso eu me lembro. Embarcaríamos para o Brasil no último avião que este país enviava para buscar refugiados. Para o Brasil, o Brasil. Refugiado é uma pessoa que fica desassistida por sua pátria e precisa ser acolhida por outra nação. Um refugiado sai forçadamente de sua terra natal para viver em outro lugar no mundo porque sua vida está em risco, porque ele corre perigo de sofrer violência extrema, discriminação, intolerância ou perseguição. O Brasil, desde meados do século XX, desenvolve políticas de acolhimento a refugiados. Mas, na prática, existem entraves, como falta de auxílio na inserção no mercado de trabalho, na adaptação à língua, no atendimento específico à criança, que dificultam a assistência e a integração de refugiados na sociedade brasileira. Organizações não governamentais, instituições religiosas e civis têm exercido um papel fundamental de apoio a refugiados no Brasil. Mas esta
ainda é uma situação frágil. Eu me encantei com o Rio de Janeiro. A arte faz isso. Em Angola, a terra vermelha e a vegetação me davam uma noção de cores. Mas no Rio de Janeiro, quando cheguei, a noção de cores foi mais intensa. Mais intenso me pareceu o céu azul. Isso é uma coisa que não se pode explicar por palavras, mas que é possível tentar explicar com tintas, porque é muito forte. A cor aqui me encantou, me envolveu muito. Fundo de alma encantador, inclina o risco de se encontrar. Quem diz, rediz. Anda Maria, me diz e calmaria, sem fim forte o sorriso lhe vem, roda menina, braços pro céu, bem-vindo ao alto mar. Anda Maria, me diz e calmaria sem fim, braços pro céu, roda menina. Caminhando pela primeira vez em solo brasileiro, Beatriz se sentia sonolenta e zonza na área de desembarque do aeroporto no Rio de Janeiro. Ao ver um grupo numeroso de repórteres, se assustou. Eles se mostravam afoitos, queriam entrevistar os últimos refugiados que conseguiram escapar da guerra civil angolana. A família se esquivou das câmeras, pegou um táxi e foi para o apartamento de um cunhado na capital fluminense, na Tijuca. Parte sem rumo a navegar, um faro fino e só, tanto destino a se criar. Quem fez, refez. Assim que se acomodaram no novo lar, deram ao cunhado de Beatriz todo o dinheiro de que dispunham para as despesas. Não era muito. A moeda angolana estava desvalorizada, mas ajudaria. Depois de um tempo, as famílias se mudaram para um prédio próximo ao Morro do Borel. Beatriz se recorda de que gostava de ficar na janela do apartamento, vendo a gente brasileira subir e descer o morro. O salário do cunhado, única pessoa empregada, sustentava todos eles. Durante meses, ela e o marido procuraram por trabalho, mas não conseguiram nada. Assim como ocorreu com a maioria dos filhos de refugiados naquele período, as filhas do casal não foram matriculadas numa escola. O processo de adaptação é sempre lento e difícil. Situação muito semelhante à de crianças refugiadas nos dias atuais, que também precisam de um tempo para se adaptar à mudança brusca de país. O emocional de uma pessoa que abandona sua terra natal fica comprometido. Saudade, indignação, sensação de abandono, depressão, tristeza e angústia aparecem no recomeço de vida longe da terra natal. Depois da vivência traumática de um processo de mudança forçada, retomar as rédeas da vida requer esforço e dedicação. Adaptar-se aos novos costumes, hábitos e ao idioma, com suas gírias, são desafios diários a serem superados. Beatriz e Carlos
também foram atingidos pelos problemas do povo brasileiro naquele Brasil da década de 1970, como desemprego, precários serviços de saúde, falta de moradia e, sobretudo, pela severa ditadura militar. Beatriz recorda que, à época, eles eram, vez ou outra, vigiados pelos militares. Pequeno barco em alto mar, só não Foram quase 2 anos morando no Rio de Janeiro sem conseguir trabalho, até que Manuel Herculano de Carvalho, também refugiado angolano, comentou com Beatriz e Carlos sobre os encantos e a calmaria da cidade de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais, e incentivou o casal a tentar a sorte entre as montanhas mineiras, situação que ocorreria meses depois. Tão logo chegaram a Minas Gerais, Carlos conseguiu um emprego como economista numa grande empresa. A vida para eles mudou repentinamente em todos os sentidos. O trabalho dá dignidade às pessoas. E no caso de refugiados, estar empregado é uma condição necessária para suavizar o processo de adaptação. Além disto, contribui para enfraquecer a discriminação, a rejeição, ofensas e até agressões verbais e físicas por parte de algumas pessoas que se mostram intolerantes diante da convivência com pessoas de outras nações. Para alguns nativos, a convivência com refugiados pode ser um choque cultural e o processo de acolhimento, nesse caso, não ocorre. Muito comum também é a exploração de mão de obra de refugiados por parte de empresários oportunistas. Em ares mineiros, Beatriz e Carlos já não se sentiam mais à deriva. A família começou a restabelecer condições básicas para reconduzir a vida decentemente. O medo de passar necessidade com as filhas desapareceu. Foi a partir dessa nova reorganização de vida que Beatriz Valdez, inserida num tempo de paz, percebeu que sua arte, sua expressão criativa, aos poucos, despertava novamente, depois de anos adormecida. 3 anos após a nossa vinda para o Brasil, chegou em nossas mãos uma mala que havia sido extraviada no dia da nossa fuga de Angola. A companhia aérea informou, por meio de uma carta, que a mala tinha sido despachada para a França e não deu mais detalhes sobre o assunto. À época, com as emoções estilhaçadas, tínhamos dado por perdida a tal mala. E, para surpresa de todos, ela reapareceu de repente. Um bilhete fixado na parte de fora da mala narrava alguns acontecimentos. A mala, no mortal, caiu do guindastre. Foi uma emoção, uma alegria que sentimos nesse dia. O curioso é que, depois de tanto tempo, aquelas coisas não nos interessavam mais. A gente perde coisas, mas depois já tem outras. Quando abrimos a mala, tivemos uma surpresa. Estava cheia de caquinhos de vidro. Um conjunto de taça português, dado por uma amiga horas antes da fuga para o Brasil, tinha-se reduzido a cacos, mas uma única taça resistiu à queda do guindastre, explicada no bilhete. A taça, que estava inteira entre os cacos e outros itens na mala, se tornou para mim uma queridinha. Toda a vez que acontecia uma reunião de amigos em casa, ela era solicitada. Nossos amigos diziam: "Ó, Bia, vai lá pegar aquela taça que veio de Angola. Vou ter gosto em beber nessa taça." Os cacos de vidro não foram descartados. Foram incorporados em uma mesa de cimento, um mosaico, que nos acompanha desde então. Estrada de chão,
chão de fulor, fulor de capim, capim já secou, secou lá no sol, sol da manhã, manhã já de... Na capital mineira, com as filhas matriculadas na escola, Beatriz Valdez tentou oportunidades de trabalho. No início, teve dificuldades em lidar com o jeitinho mineiro e os costumes e também as gírias. Como boa parte dos refugiados, às vezes ficava completamente confusa com as palavras da língua portuguesa. Mas com o tempo, venceu essas barreiras. Passou por muitas entrevistas de emprego. Em quase todas, os entrevistadores procuravam saber se ela era comunista. Numa das entrevistas, em um órgão municipal, distraída, falou sobre política. Ao deixar o local, ficou apavorada, pois o Brasil vivia uma ditadura. Muita gente era investigada com a justificativa de que se buscava desmascarar movimentos comunistas ou conter ações de oposição ao governo vigente. Quando chegou em casa e relatou o ocorrido, foi recriminada. A conversa podia prejudicá-los, trazer-lhes transtornos, situação que, para o bem de todos, não ocorreu. Por fim, conseguiu um trabalho como assistente social na prefeitura de Belo Horizonte. Em seguida, começou a flertar com o cenário artístico e cultural mineiro e a traçar meios de se inserir nele. Num dia, no departamento municipal onde trabalhava, aproveitei o clima natalino e mostrei um cartão de Natal que tinha feito. Desenhei Maria, José, Menino Jesus e a Estrela Guia. Uma senhora que trabalhava comigo ficou encantada com a cena natalina feita com traços africanos. Ela sugeriu que eu reproduzisse o desenho em cartões em uma gráfica para vendê-los. Entusiasmada, fui ao edifício Acaiaca, no centro de Belo Horizonte, e orientei o profissional sobre como queria o serviço. Virei-me e fui embora sem solicitar orçamento. Quando fui buscar o trabalho, que susto! Ao ouvir o valor do serviço, fiquei em choque. Disse à gráfica que ainda precisava arrumar o dinheiro. Em casa, eu e meu marido discutimos por causa da dívida. Então tivemos a ideia de mostrar os cartões nos lugares onde trabalhávamos. As pessoas ficaram encantadas com aquela novidade. Em pouco tempo, todos os cartões foram vendidos. A renda pagou pelo serviço gráfico e ainda ajudou nas despesas da casa. Em 1980, Beatriz conseguiu ingressar no curso de Belas Artes na Escola Guinhar. Foi seu passo mais importante para se inserir como artista no cenário cultural e artístico mineiro. Desde Angola, produzia uma arte muito intuitiva, sem aprofundamento em técnicas. Precisava conhecer mais. Especializou-se em gravura. Uma grande oportunidade que teve foi a de substituir uma professora no curso de gravura na Escola Guinhar. Isso deu-lhe visibilidade. O primeiro convite para expor um trabalho foi para uma das galerias do Palácio das Artes, um dos espaços culturais mais importantes da capital mineira. Na ocasião, a artista fez uma gravura sobre o folclore brasileiro, retratando a dança do boi-bumbá. Em seguida, fez sua primeira exposição individual, que aconteceu na Galeria da Aliança Francesa de Belo Horizonte. Depois,
outros convites para exposições coletivas e individuais vieram naturalmente, assim como as publicações de seus trabalhos em livros importantes de arte. No prédio onde morava, conheceu o jornalista Ricardo Fiuza e, a convite dele, fazia ilustrações para seus artigos que eram publicados no jornal Estado de Minas. Os convites para ilustrar livros de amigos escritores foi uma consequência de seu trabalho e visibilidade. O traço africano abrasileirado de Beatriz encantava e emocionava. Aos poucos, estava completamente inserida na cena artística mineira. Ainda na década de 1980, a família adquiriu um sítio em Juatuba, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, lugar onde Beatriz reside atualmente com parte da família. O contato com Pará de Minas, cidade localizada a 70 quilômetros de Belo Horizonte, se deu por meio de um amigo que conheceu no curso de Belas Artes, Júlio César Pereira. No final da década de 1990, Júlio abriu um espaço cultural em Pará de Minas chamado Casa de Ideias, onde Beatriz fez uma exposição. Na noite da última sexta-feira, muita gente teve a mesma ideia: conhecer a artista plástica natural da África, Beatriz Valdez. Com belíssimas obras em xilografuras e pinturas de sedas, ela arrancou suspiros apaixonados dos amantes da arte moderna. Com muita satisfação que eu trago dessa vez, né, quase que inaugurando mesmo o espaço, a minha querida Beatriz Valdez, que a gente se conheceu na Escola Guinhá, a gente estudou juntos, trabalhamos juntos há mais de 10 anos, né, e eu estou agora apresentando ela à comunidade de Pará de Minas para que venham conhecer o trabalho dela e futuramente também ela já está com uma oficina, né, de pintura em tecidos que ela vai mostrar ao público a partir já da semana que vem. Prazerão conhecer você, uma alegria para nós paraminenses, para nós da imprensa, principalmente para a gente aqui da TVI, ter você conosco. Esperamos que sua estada seja sempre eterna conosco aqui e que seus trabalhos sejam reconhecidos realmente pelo povo. Eu tenho certeza que isso, aliás, vai acontecer. Eu queria que você nos falasse primeiro como é que surgiu a ideia de se chegar a Pará de Minas, como é que você começou mesmo a sua vida artística? Eu comecei a minha vida artística em Angola, na África, e mudei-me para o Brasil devido a conflitos, guerras. Então vim morar para o Brasil e continuei trabalhando em arte. Então encontrei na escola, onde convivi durante muitos anos, Escola Guinhar. Você está aqui há quantos anos no Brasil? Há 20 anos. Você já é brasileira de papo amarelo e verde mesmo, ou verde e amarelo? Verde e amarelo. Então integrei-me na vida social brasileira, fui extremamente bem recebida aqui no Brasil, porque o brasileiro se comoveu muito com o problema africano. Então eu continuei a minha vida artística aqui e dediquei-me bastante à gravura. E todas as influências que eu recebi daqui estão ligadas às minhas raízes. A partir de então, foi se inserindo também na vida artística e cultural de Pará de Minas, cidade que lhe conferiu o título de cidadania honorária em 2018, devido à sua importante contribuição à arte e à cultura paraminense. Há mais de 10 anos, a angolana Beatriz Valdez trabalha com várias técnicas das artes plásticas. Uma delas é a xilogravura.
A xilogravura é uma técnica milenar que consiste no ato de gravar na madeira as mais diversas gravuras. Ainda de forma artesanal, Beatriz Valdez usa tinta de impressão de jornal para dar vida à sua obra de arte. A técnica é simples. Depois de esculpida na madeira, é passada sobre a gravura a tinta preta. Em seguida, coloca-se o papel branco onde será impresso o desenho. Mostrando a simplicidade da xilogravura, Beatriz passa sobre a folha branca uma colher de pau. A xilogravura é uma arte plástica que é acessível a todo mundo. Todo mundo, mesmo não tendo, por vezes, máquinas apropriadas, pode ser feito um trabalho bem manual. Beatriz Valdez está entre os milhares de africanos que atravessaram o Atlântico e em solo brasileiro contribuíram e ainda contribuem com a formação da arte e da cultura brasileira, que é plural, diversa, miscigenada, indissoluvelmente indígena, europeia, africana. Uma arte feita com a contribuição de muitos outros povos de outras nações que aqui chegaram e aqui fincaram raízes. O meu canto tem tempero, meu compasso é meu caminhar. Dia a dia, passo a passo, amor, vou tecendo meu lugar. Lua clara, passo firme, amor, muita história pra contar. E bem sereno leva a vida, amor, só não me canso de lutar. Por meio da sua arte, Beatriz exemplifica a metamorfose da cultura brasileira. Aos 80 anos de idade, ela continua se reinventando, ressignificando e nos encantando. O painel Refugiados, que a artista pinta para este documentário, executado numa parede da casa do escritor José Roberto Pereira, é uma mistura de paisagens brasileiras e africanas e celebra o acolhimento de quem precisa de afeto. Dia a dia, passo a passo, amor, vou regendo meu dia. Lua clara, passo firme, amor, muita história pra contar. E bem sereno leva a vida, amor, só não me canso de lutar. Dia a dia, passo a passo, Nunca mais voltei a Angola. Vivo bem onde estou. Depois que você sobrevive a uma guerra, tem suas raízes arrancadas e plantadas em algum lugar do mundo. Com o tempo, a gente se acostuma com tudo e vive bem onde quer que estejamos.
Mas quando me perguntam quem eu sou, eu digo: sou Maria Beatriz Valdez Carreiro Pereira, de Angola, África Ocidental. Hoje, também sou uma cidadã brasileira. E muito gosto de um sorriso teu, de plantar, colher e respirar, dia a dia, passo a passo, amor, vou regendo meu dia. Lua clara, passo firme, amor, muita história pra contar, e bem sereno leva a vida, amor, só não me canso de lutar.